Olá, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Vera Alice. Eu moro no município de Alpestre, no Rio Grande do Sul, e trabalho com suculentas, cultivo e também vendo suculentas. E depois de passar um domingo puxando terra do mato para replantar as gibifloras, chegou a hora de pôr a mão na massa e começar o serviço aqui em casa. Durante esse vídeo eu vou procurar responder várias dúvidas e várias perguntas que me fazem sobre o cultivo de suculentas. A primeira é: Vera, por que tu tá trocando o substrato das tuas gibifloras? Eu não estou trocando o substrato, eu estou replantando. Eu estou colocando elas em vasos maiores. Eu vou contar um pouquinho a história dessas gibifloras que eu estou trocando de vaso. Eu comprei 72 cabeças de gibifloras decapitadas em fevereiro, quando eu fui para praia. Eu passei na casa da amiga Angelita e lá eu comprei 72 cabecinhas, tipo pote 11, e trouxe para casa. Em fevereiro mesmo, depois que eu voltei, eu plantei todas elas em pote 11 e pote 15. Elas cresceram, se desenvolveram bastante. E em maio, eu e a Jéssica replantamos elas. Botamos as que estavam no pote 11 pro pote 15, e os que estavam no pote 15 nós botamos pro 18, o que estava no pote 18 a gente botou pro cuia 21. Agora, em julho, já tá na hora de trocar elas de vaso novamente, porque elas se desenvolveram muito. Quando eu vou trocar as minhas gibifloras de vaso, eu deixo o substrato que elas têm e só completo com mais substrato. Ali eu estou mostrando. Eu retiro ela inteira do vaso, coloco para um vaso maior. Essas aí, no caso, eu estou colocando para um cuia 30, que é o maior cuia que eu conheço. E estou completando com mais substrato, porque elas estão muito grandes. Eu nunca coloco gibifloras pequenas em vasos grandes. Eu vou trocando de cada 2, 3 meses, vou aumentando o vaso, vou colocando um vaso um pouco maior. Eu começo com o potinho 9, que é o quadradinho, depois eu vou para o potinho 11, do 11 vou para o 15, do 15 para o 18, depois para o 21 e para o máximo que tem é o 30. Não se deve colocar uma gibiflora pequenininha já num cuia 18. Vai colocar um monte de substrato, quando vai chover, vai molhar, vai ficar muito tempo molhado e provavelmente vai perder aquela gibiflora. O substrato que eu estou usando ali para replantar as minhas gibifloras é só a terra do mato que eu busquei misturada com carvão. Nada mais, nem esterco eu estou colocando, porque a terra do mato já tem bastante matéria orgânica. Se a gente planta uma gibiflora, passa 1 mês, 2 meses e ela não se desenvolve, provavelmente ela está com problemas nas raízes. O jeito é retirar a gibiflora do vaso, olhar bem as raízes para ver se não está faltando raízes ou de repente esteja com nematóides. No meu caso, de 72 cabeças, eu não perdi nenhuma. Eu tive um aproveitamento de 100% delas, todas decapitadas. Algumas eu vendi no começo, mas as que eu não vendi naquela época, agora que estão nesse tamanho de cuia 30, é que eu não vou vender. O que vai acontecer, Vera, se por acaso você não trocar de vaso, não colocar num vaso maior? Simplesmente elas irão parar de crescer, porque o vaso limita o crescimento delas. Se eu deixar elas num vasinho pequeno, e nunca trocar, elas vão ficar pequenas, elas não vão crescer grande. Eu tenho que ir aumentando o vaso conforme elas vão se desenvolvendo, conforme elas vão crescendo. Hoje eu tô apenas replantando elas, botando para vasos maior. Tem algumas da minha coleção que eu tenho que decapitar. E por que você decapita, Vera? É porque eu quero produzir mudas para vender. Além das hastes florais, a gente consegue reproduzir decapitando. Então eu vou decapitar algumas, não hoje, para a produção de mudas. Eu gosto de decapitar as que são identificadas, porque o pessoal quer comprar plantas identificadas. Essas que eu estou replantando, nenhuma tem identificação, porque a Angelita simplesmente perdeu as identificação. Eu chamo elas de gibifloras híbridas. Não são híbridas, elas foram perdidas a plaquinha da identificação, apenas isso.
Tem algumas das gibifloras minhas que elas já deram mudas no caule. Então, quando eu vou fazer esse processo de troca de vaso, eu já retiro as mudinhas, coloco uma plaquinha e já replanto ela com a plaquinha, para não ter problema de perder a identificação. As que eu comprei identificadas, elas permanecem identificadas. As que eu comprei sem identificação, obviamente, continuam sem identificação. Mas, simplesmente, eu comprei plantas, como a Angelita sempre diz, ela não vende plaquinhas e não vende nomes, ela vende plantas. E eu comprei plantas, mesmo sem saber o nome, eu estou apaixonada por elas. São as mais lindas da minha coleção. São essas gibifloras que eu comprei sem identificação. Tem gente que, quando eu falo que é uma híbrida, não quer comprar, porque quer nome. Não sabem o que estão perdendo, gente. Comprar gibifloras híbridas é maravilhoso. Elas são muito mais resistentes, elas são muito mais bonitas. Sem sombra de dúvida, eu de agora em diante só compro híbridas e também compro plantas sem identificação. Porque eu vi que sempre que eu comprei uma planta sem identificação ou uma planta híbrida, ela me surpreendeu, ela ficou muito linda. Eu até vou mostrar para vocês no finalzinho do vídeo que essas que eu estou replantando agora, que não tem identificação, elas estão muito mais bonitas do que aquelas minhas plantas que tem nome e sobrenome, aquelas identificadas. Agora vocês vão ver, essas aqui são aquelas que eu comprei sem identificação e que eu estava replantando. Todas maravilhosas, as folhas perfeitas, não tem marquinhas, são perfeitas mesmo. E na outra ponta da bancada, eu tenho aquelas que são as identificadas. Lá se encontra problemas como olho negro, de vez em quando se encontra problemas de fungo, de vez em quando a gente encontra problemas que começa a cair todas as folhas e até de perder plantas. Essas aqui não, muito mais resistentes. Eu não passo nenhum produto para fungos, para nada. Eu simplesmente planto e cultivo ao ar livre, ao tempo. E essas aqui são todas elas identificadas. Não estão tão grandes e nem tão saudáveis igual as outras. São lindas, são maravilhosas. Mas eu prefiro ainda as híbridas, porque aqui eu encontro muito mais problema do que nas outras. Se assistiu o vídeo até aqui, gostou, deixa um joinha. Se tem alguma dúvida, deixa pergunta nos comentários, eu procuro responder a todo mundo. E o que eu afirmo é que as suculentas híbridas são muito mais resistentes e muito mais bonitas.